E é o seguinte, irmãos, nós não somos idólatras da Igreja Presbiteriana do Brasil, certo? Nós aqui não vamos, de fato, achar que a nossa igreja é a mais certa do que as outras. Não é esse o propósito do estudo, tá? O nosso propósito aqui não é achar que a gente é melhor do que ninguém, do que nenhuma outra igreja. Por quê? Porque a salvação é em Cristo Jesus, certo? Se a salvação está em Cristo Jesus, é nele que você tem que confiar, somente. Não é em doutrina de igreja, seja Assembleia de Deus, Presbiteriana Batista. A questão é só uma questão de identificação. É só isso. Por isso que a gente chama de identidade presbiteriana. Então, voltando, irmãos, a nossa ideia aqui não é achar que a gente é melhor do que ninguém, nada disso, nada mesmo. A questão é de identificação. Vou dar um exemplo aqui, muito pessoal, particular. Eu não gosto de determinados estilos de música, mesmo sendo cristãs, mesmo sendo, sabe, letra bíblica e tal, mas é um estilo de música. E eu acho assim, a gente não é obrigado também a gostar daquele estilo de música, entendeu? Ela pode estar falando de Deus, de Jesus, da salvação, mas é um estilo musical que você não se adequa. Né? Isso vale para a vida, sei lá, o Edilson, por exemplo, gosta do carro Argo, né? Ali da Fiat. Vamos supor que o nosso irmão José Lopes não gosta do Celta, do Corolla. É um estilo, e isso não é porque o Edilson está mais certo, que gosta do Argo, e o nosso irmão José Lopes gosta mais do Corolla. Ele está certo, o Edilson está errado, não, é questão de gosto. Não é pecado que o José Lopes está fazendo, entendeu? Não é pecado o José Lopes gostar de morar em apartamento e a irmã Cida gostar de morar em roça. Não é pecado isso, é questão de gostos mesmo, pessoal. E todos os dois vão para o céu, todos os dois estão salvos em Cristo Jesus, entende isso? A questão da doutrina presbiteriana, diferente da Assembleia de Deus, das batistas, é a mesma coisa. A gente não pode achar que cair naquele exclusivismo, né, de achar que a minha igreja é certa e todos os outros estão errados. Quando você pensa assim, significa característica de seita. Seita é exclusivista. Seita acha que só aquela denominação que segue aqueles ritos vão ser salvos. Por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado, a congregação cristã tem essa linha perigosa de achar que se você não é da congregação cristã, você vai ser para o inferno. Os adventistas dos 7º dias são assim também. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a salvação não está na denominação, mas em Cristo. Então, por uma questão assim, a gente chama de adequação ao estilo da igreja, adequação àquela visão da igreja, você se adapta melhor àquela igreja pelo estilo que ela tem de liturgia, de cânticos, de ensino, entende? É o que nós vamos estudar daqui para frente nesses próximos domingos. Então, vamos lá. Quero que você abra em Mateus, capítulo 16, onde fala da igreja. E é uma base não para o que a gente vai estudar, né, necessariamente sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma base doutrinária de como a igreja foi formada. Certo? Então, Mateus 16, a gente vê qual que é a base da igreja. Então, Mateus 16, 17. Está escrito. Todos abriram? Mateus 16, 17. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que estás no céu. Também eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, por mais que aqui possa parecer que Pedro é o fundamento da igreja, Pedro não é o fundamento da igreja como a Igreja Católica Romana prega e crê a partir desse verso. Jesus é a pedra angular do qual Pedro está firmado, e é sobre ele que a igreja vai ser edificada. Pedro é só um instrumento. A pedra fundamental e angular do qual a igreja está firmada é o próprio Cristo, certo? Então, baseado nesse texto, vamos começar então o nosso ensino, entendendo que a Igreja Presbiteriana do Brasil está sobre essa rocha que é Cristo, entendendo que as igrejas sérias, né, também estão baseadas sobre a rocha que é Cristo, ok? Então eu volto a afirmar, não é que a Igreja Presbiteriana é a mais certa que as outras, não é que a Batista é mais certa que as outras, todas elas, se estão firmadas em Cristo Jesus, que é a pedra angular, que é a rocha, é ali que elas devem ser firmadas, certo? Então vamos lá. Introdução. Bom, olha só essa frase interessante
reverendo Bornés Ribeiro, ninguém nos obriga a ser presbiterianos. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Zé, você foi obrigado a ser um presbiteriano? Edilson, você é obrigado a ser? Se você quiser ir hoje para a Assembleia de Deus, você vai, não vai? Se você quiser ir hoje para a Batista, você vai, não vai? Ninguém está te obrigando a ser presbiteriano. Mas, olha só o mas. Se queremos ser presbiterianos, se queremos sê-lo, sejamos honradamente. Então, irmãos, é basicamente uma questão de você ser fiel. Se você não está concordando com a igreja, com a doutrina da igreja, com a forma de ensino, cara, vai procurar uma igreja que vai se adequar à sua forma de ensino. É simples. Você não é obrigado a ser presbiteriano, você não é obrigado a estar nessa igreja, mas se você é, vamos fazer com zelo e honra, entende? Vamos ser zelosos na nossa doutrina, vamos aprender sobre a nossa doutrina. É basicamente isso. Ninguém está te obrigando a ficar nessa igreja, você é livre. Mas se você fica, vamos entender a doutrina da igreja, vamos compreender os ensinos e vamos fazer e ensinar isso de forma bíblica, certo? Porque ninguém está aqui para ensinar heresia de acordo com o que a gente quer. Então, circula na internet uma crônica, né, afirmando, antes de eu continuar, irmãos, esse material foi elaborado por um amigo meu, Edgar, e ele me ajudou, isso aqui a maioria é coisa que é dele, tá? Então, assim, estou dando os créditos a ele, né, que vai para a internet, então saiba que ele é o autor desses slides. Então, circula na internet uma crônica afirmando, né, que um amigo do poeta Olavo Bilac, crônica é uma possibilidade, né, uma historinha, talvez real ou não, que um amigo do poeta Olavo Bilac pediu para ele escrever um texto, porque ele pretendia vender um sítio. Então imagina, Edilson, se você é um poeta, um escritor, aí eu vou fazer um anúncio do jornal. Antigamente tinha isso, né? Hoje em dia tem pouco. Edilson, então escreve um texto aí para mim para eu vender minha fazenda. Você escreve o meu sítio? Aí o Olavo Bilac aceitou a ideia. E um amigo dele, então, vai lá e fala, vou escrever o meu sítio. Aí o poeta, então, foi lá e ele redigiu o anúncio. O anúncio dizia o seguinte, olha, vende-se uma encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso alvoredo. Cortada por cristalinas e arejantes águas de um ribeirão, a casa, banhada pelo sol nascente, oferece sombra tranquila nas tardes da varanda. Alguns meses depois, o Olavo Bilac, né, procurou o seu amigo para saber se o sítio já havia sido vendido. E a resposta do amigo foi esta: depois de ler o texto que você escreveu sobre o meu sítio, né, sobre a minha propriedade, eu descobri o tesouro que eu tinha e resolvi desistir de vender. Eu não quero mais vender. Porque a forma como você escreveu mostrou a riqueza que eu tinha na mão, né, e estava ali desperdiçando, né. Eu vejo isso muito na gente, sabe? Isso vai valer para todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente acha que a nossa esposa é a pior esposa do mundo, né? O nosso marido é o pior marido do mundo, e a gente quer vender ela, quer doar ela, quer trocar ela. E aí quando alguém de fora vê a beleza da sua esposa e até deseja ela, fala, nossa, eu queria ter uma esposa como a sua. Às vezes você está com a riqueza na mão ali, né? Mas está dispensando aquela riqueza. Isso vale para a nossa própria casa, isso vale para o carro que você tem, né? Isso vale para o sítio que você tem, isso vale para a igreja que a gente está. Lá no fundo a gente julga a nossa igreja como uma igreja ruim. Nossa, minha igreja podia ser tanto como aquela outra igreja. Nossa, aquela igreja parece ser mais viva. Nossa, aquela igreja parece ser mais tal. E a riqueza que a gente tem na mão é isso, né? Uma igreja, umas pessoas, família, carro, esposa e tal. O nosso objetivo, então, com essa série de estudos é ajudar os membros a descobrir o tesouro que a gente tem, que é a nossa igreja. E, irmãos, a nossa igreja tem muitos defeitos, a nossa igreja tem muitas falhas, tem muitas limitações, mas a gente tem que entender o tesouro que a gente tem na mão também ao mesmo tempo, sabendo que somos falhos e pecadores, porque toda igreja vai ser imperfeita mesmo. Por que toda igreja é imperfeita? Porque é feita de pecadores, como eu e você. E aí diz uma frase interessante, né? Eu não vou para a igreja porque lá tem muitos hipócritas. Seja bem-vindo, então, você é mais um hipócrita que vai ser bem-vindo, né? Porque as pessoas acham que elas são perfeitas e procuram uma igreja perfeita, mas ela em si não é. Pelo menos deveria reconhecer que não é, né? Então nós vamos estudar primeiro uma parte histórica da Igreja Presbiteriana do Brasil e depois nós vamos estudar uma parte teológica administrativa da igreja. E eu gostaria que a igreja tivesse em massa aqui por causa disso, porque elas não entendem assim, Vamos supor que a Cida é parada na rua,
Cida, a sua igreja lá batiza crianças? É, batiza criança. Uai, a sua igreja então é igreja católica? Não. Então por que você batiza criança, Cida, lá na sua igreja? Aí a Cida não sabe responder. Estou dando um exemplo, tá, Cida? Não estou dizendo que você sabe ou não, só um exemplo. A gente tem que saber por que a nossa igreja batiza crianças. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar por que a nossa igreja é dirigida não pelo pastor sozinho, mas por um conselho? Você tem que saber responder essas coisas. Porque ela é importante não só pelas pessoas que vão te perguntar isso, mas para o seu próprio questionamento. Uai, por que na igreja, a nossa igreja batiza criança? Uai, por que o nosso sistema de governo é assim? Entendeu? São coisas que perguntam não só que você precisa responder para as pessoas lá fora, é que você precisa responder para você mesmo. Você também precisa ter essas convicções. Você precisa se questionar por que essas coisas estão acontecendo na igreja. Então vamos lá. Parte histórica da IPB. Vamos começar pela nossa história. De onde que a gente veio? É muito importante isso, né? Se eu perguntar, Zé Lopes, quem é você, de onde você veio? Ah, eu nasci lá em Goiânia, no ano tal, meus pais eram fulano de tal. Você precisa saber da sua história, você precisa saber quem você é, de onde você veio. Certo? Aqui nós vamos estudar a nossa história de forma breve, tá? Não dá para entrar em muitos detalhes, mas você precisa saber de onde a igreja presbiteriana surgiu, de onde ela veio. Porque isso é importante. Ah, surgiu de onde? Quem foi o fundador e tal, essas coisas é legal. Então vamos lá, o presbiterianismo nasce com um movimento reformado protestante. Vamos lembrar então, havia só uma igreja, certo? Até 1500, uma igreja só, a igreja apostólica romana, católica apostólica romana, era a única igreja, certo? Bom, por causa da perversão da igreja católica, e isso infelizmente os católicos não admitem, eles não gostam dos protestantes até hoje, né? Fala que só existia uma igreja verdadeira na época de Jesus, que começou com os apóstolos e que continuou com a igreja católica. Tudo isso é verdade, irmãos. É verdade mesmo, só existia até 1500 uma única igreja. E eles falam que a única igreja verdadeira são eles até hoje e tal. E eu volto a dizer a característica de seita, lembra? A característica de seita é que se você não estiver na minha igreja, você não é salvo. Então, para os católicos, se você não está na igreja católica apostólica romana, você não é salvo. Então, eles estão atribuindo que a salvação é na igreja, não em Cristo, entende? É claro que depois que você é salvo, você vai estar na igreja, você vai buscar congregar. Mas eles acham que você tem que congregar lá na igreja apostólica romana e tal, que se não for assim, você não é salvo. Isso é característica de seita. Por isso que a gente considera hoje a igreja católica apostólica romana como uma seita nesse sentido, tá? De exclusividade de salvação. Não que ela aceita no sentido de que ela abandonou o cristianismo e tal, de que não crê mais em Jesus, não é nesse sentido. Ela é seita no característica de exclusividade. Então tá. Então havia só até essa igreja até 1500. A partir de 1500, então, começa uma... Não só a partir de 1500, nós vamos ver até um pouco antes, começa algumas separações, dissidência que a gente chama. Pessoas começaram a não concordar com a igreja católica por conta das coisas erradas que eles viviam lá, né? E eu acho difícil isso. Por que o católico não acredita, não entende essa parte? Por que eles não entendem que eles tiveram, sim, desvio e deturpação? Será que eles não admitem isso? Eu posso debater com um católico aqui, sério, um homem de Deus. E, irmãos, volto a dizer, tá? Tem pessoas na igreja católica que vão ser salvas? Não pense assim, não. Porque a salvação está em Cristo Jesus. Você acha que todo mundo da igreja católica vai se perder? É um equívoco. É a mesma equívoco que você achar que todo mundo que está dentro da igreja evangélica vai ser salvo. É o mesmo erro. Ah, está na igreja evangélica, está salvo. Não. Ah, está na igreja católica, está perdido. Também não. Porque a salvação está em Cristo Jesus. Volto a dizer. Por que os católicos irmãos, né, alguns deles são irmãos, outros não, mas... Aí, deixa eu fechar esse parênteses. Mas eu creio que a maioria dos que estão na igreja católica não vão ser salvos. Eu acredito assim. Como eu creio que a maioria dos que estão na igreja evangélica serão salvos, entendeu? Por conta de doutrina, por conta de ensino, por conta de crenças, por conta de convicção, tá? Mas não posso afirmar que todo mundo que está na católica é perdido e todo mundo que está na evangélica é salvo, tá? Então, fechando esse parênteses, eles teriam que ser honestos de admitir os erros que eles tiveram, né? Os excessos, as vendas de indulgência. Por que eles não acreditam nisso? Ou fingem que não acreditam, ou passa pano. Eu amo alguns católicos, mas eu tenho dificuldade deles não reconhecer os erros. É muito triste quando você não reconhece seu próprio erro. É muito triste quando você não reconhece seu próprio erro pecaminoso. Isso é falta de arrependimento.
isso não te leva aos céus, porque o arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. Então, o movimento presbiteriano nasce na Reforma Protestante, certo? Então tá bom. A Igreja Católica e tal, né, se pervertendo. Vamos lembrar do contexto da Reforma. Como é que estava o contexto então? O contexto era o seguinte: o presbítero e teólogo Solano Portela, ele faz o seguinte panorama e eu vou ler para vocês, tá? O trabalho de Deus na história faz-se presente antes da Reforma em si, que foi 1530, tá bom? Perdão, 1517, desculpa, 1517. Antes de 1517, então, a situação era essa, ó. A Reforma nasce no século XVI, mas ela não surgiu num vácuo, ou seja, Deus foi preparando essas condições. Como que essas condições foram feitas? Havia condição política, social e religiosa. Essa condição dessas três coisas, política, religião e social, culminou na Reforma Protestante, certo? Então, durante a Idade Média, a Igreja Católica controlava tudo. Isso é um fato também, que os irmãos católicos têm que reconhecer, que ela controlava tudo. Ela controlava a política, ela controlava os reis que ela colocava e tirava do poder, ela controlava o povo de questões sociais. Então a igreja tinha um poder muito grande. Eles têm que reconhecer isso, porque isso é história. Eu não estou inventando para achar que o protestante é mais bonito que o católico. Não é isso. Isso é história, fatos reais, do qual a Igreja Católica dominava tudo. Então, ela dominava questões políticas, sociais, religiosas. Então, estava clamando para um movimento que reavivasse a igreja, por causa dos erros da Igreja Católica estava cometendo. Então, durante a Idade Média, ela controlava tudo na Europa, exercendo o seu poder político, o seu controle, ela indicava governantes, estabelecia guerras, estabelecia-se em guerras. As cruzadas é um exemplo disso. E o poder dos papas esteve muitas vezes acima do poder dos reis imperadores, certo? Então, o século que precedeu a Reforma Protestante já viu uma redução desse poder. Então, antes da Reforma acontecer, esse poder já estava diminuindo. Os reis, por exemplo, poderosos, começaram a desafiar os papas da época. Então, havia um clamor por reforma e esse clamor passou a ser ouvido. Por alguns, a gente chama de pré-reformadores. É claro que a gente tem a figura de Lutero como um reformador que tinha pecados, que tinha falha. Irmão, se você vai ver um vídeo aí sobre Lutero, fique em paz, muita coisa é verdade mesmo. Que Lutero às vezes se embriagava com a cerveja, por ser um alemão. Lutero às vezes falava palavras ríspidas, até mesmo com uma certa forma de xingamento. Então a gente também tem que parar de idolatrar, entendeu? Pessoas. Calvino tinha erros, nós vamos ver alguns erros de Calvino. Lutero tinha erros, eu tenho erros, você tem erros. Então a gente não pode idolatrar. Então quando você vê alguns vídeos na internet tentando dar uma sujada na imagem de Lutero, muita coisa ali pode ser verdade. Ou dar uma manchada na imagem de Calvino, também é verdade. Então a gente não tem que ficar com medo não, tá, irmãos? A gente tem que parar com isso. Então houve pré-reformadores como Jerônimo Savonarola, toda vez eu travo para falar o nome dele, Savonarola, que começaram então a esquentar essa questão da reforma protestante. Então os governantes foram se fortalecendo, né, e não mais tanto o Papa. E na Inglaterra houveram dois reis, basicamente, Henrique VII e Henrique VIII, que começaram a ter um poder um pouco maior, assim, sabe? Meio que desafiar o Papa, o poder religioso. Pois é. Então, eles começaram a se tornar poderosos, né? E o mesmo aconteceu com reis da Espanha, Portugal, Dinamarca e Alemanha. Tá bom. Então, ficou evidente, então, que Deus, na sua forma soberana, estava preparando o terreno da história para que o poder político, econômico e religioso começasse a ter uma mudança. Então a Igreja Católica começou a perder um pouco de seu espaço na providência de Deus. E esse enfraquecimento da Igreja Católica começou a preparar então o caminho da Reforma Protestante, certo? E outra coisa muito importante, não só o enfraquecimento do poder político, econômico e religioso da Igreja Católica estava enfraquecendo naquela época, como surgiu o tal da imprensa, irmãos. O que era a imprensa? A imprensa é o que a gente conhece hoje, não só na televisão, mas os jornais, TV, rádio, tudo isso é imprensa hoje, certo? A imprensa na internet, tudo isso é imprensa. Só que naquela época não existia imprensa, irmãos. Por que esse nome deu imprensa? Porque começou-se a usar papel para imprimir as coisas, xerocar, vamos dizer, copiar, fotocopiar, né? Distribuir cópias. Ali nasce a imprensa. Então, uma coisa que era escrita lá por Edilson,
Olha só, vamos pensar na época dos escribas, né, lá do Antigo Testamento. Para eu reproduzir um texto que Edilson escreveu, o Zé tinha que sentar ao lado de Edilson e copiar aquele texto. Eram os copistas, né? Então era feito tudo à mão. Se você quisesse copiar uma coisa de uma pessoa, você tinha que sentar a bunda na cadeira e ir lá e copiar aquilo que o cara escreveu. Eram os copistas. Esse era o papel do escriba. O escriba fazia isso, copiava as coisas, porque não havia imprensa, não havia fotocópia, reprodução. Mas Gutenberg, né, olha lá, ó, 1400 e alguma coisa, que eu não lembro agora a data exata, Gutenberg inventa a imprensa, e ao inventar a imprensa, Lutero e os reformadores puderam distribuir o seu material. E hoje acontece a nova imprensa. Qual que é a nova imprensa hoje? A internet. A internet passou a ser nova imprensa porque as pessoas, vamos supor aqui, né, antigamente, você estava lá numa igrejinha, tranquilo, e você pregava o que você queria. Você pregava mais ou menos o que você quisesse. Só que com a internet hoje, eu ouço pregadores do mundo inteiro, se eu quiser, do Japão, da Índia, da Coreia, de qualquer lugar do mundo, se eu entender a língua da pessoa, né? E as pessoas começaram a ouvir pregações de pastores reformados, homens de Deus, sério, e elas começaram então a despertar para aquela igreja. Antes que ela ouvia só aquele pastorzinho pregando lá aquela mensagem, ele começou a ouvir outros tipos de pregador e falou assim, nossa, mas eu nunca tinha ouvido essa mensagem. Então a internet hoje ajudou a difundir. A internet hoje é essa nova imprensa do qual a gente está divulgando a fé reformada com mais amplitude, né? Mas naquela época, Gutenberg, então, usando o papel inventado na China, no ano 200, começa a imprimir isso, fazendo livros, antes que era coisas caras, começa a ficar disponível para todo mundo, né? Inclusive a Bíblia. Então, o Renascimento, iniciado lá no século XIV, despertou então para esse exame individual das pessoas, né? Ao invés de eu me submeter simplesmente cegamente à Igreja Católica. Então havia um exame de consciência individual. Beleza, então. Bom, Deus então prepara o terreno, no aspecto também socioeconômico, onde a Igreja Católica torna-se mais ousada em pedir indulgência, que é aquela venda de indulgência, né, e menos criteriosa na sua doutrina. Então, a venda de indulgência, isso vai explodindo, né? E aí Lutero, então, no dia 31 de outubro de 1517, vai lá e prega. A gente chama de catedral, né? É porque aqui está a igreja de Wittenberg. Wittenberg era uma cidade na Alemanha, tá? Então, Wittenberg, Lutero está lá, estudou lá, estava sendo pastor lá, na verdade, naquela igrejinha. Era como se a gente estivesse aqui no Boa Vista, irmãos. Está aqui no Boa Vista, Lutero vai lá e prega na porta da igreja 95 teses que a gente chamou de contra a Igreja Católica. 95 manifestos, né? 95 ideias, 95 acusações, 95, vamos dizer assim, denúncias, né, contra a Igreja Católica. E dessas 95 denúncias, os amigos, os discípulos, o pessoal que frequentava aquela igreja, gostou daquilo que Lutero escreveu. Então eles arrancou da porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, e começou a fazer cópias, através da imprensa, né, aquilo que Gutenberg inventou. E começou a distribuir para o povo. E o povo foi gostando daquelas ideias, e a ideia foi se espalhando. É claro que isso não é do dia para a noite, né, irmãos? Leva tempo. Bom, aí Lutero, então, faz isso, ele prega lá na porta da igreja, e as pessoas vão lá e começam a tirar cópia disso e começam a difundir a ideia de Lutero. Só que antes disso acontecer, haviam pessoas que fizeram um trabalho antes de Lutero, pessoas que já estavam indignadas com a Igreja Católica, mas foram queimados na fogueira. Isso também os irmãos católicos têm que reconhecer esses erros. Eu não sei por que eles têm essa dificuldade de passar pano, de tentar esconder, mas são fatos históricos que a gente não pode deixar de falar. Eu amo muitos católicos sérios, mas eles precisam entender e reconhecer os erros. Mas, irmãos, se tem uma coisa que afasta tá? Eu estou falando agora das pessoas é a soberba. A pessoa não reconhecer as falhas, a pessoa não ter humildade. E aqui abrindo um parênteses muito grande, por que me afasta de muitas doutrinas de muitas igrejas? E por que às vezes muita gente se afasta do presbiteriano? Porque acha soberbo. O presbiteriano, né, lá de seminário, de muitos lugares, ele se acha muito cara. E isso afasta as pessoas da igreja presbiteriana do Brasil. A falta de humildade, entendeu? E eu acho que eu vejo às vezes os católicos assim também, católicos sérios. Não reconhece que John Huss, que é aquele ali,
1369 a 1415, foi morto na fogueira pelos católicos, porque ele ia contra a Igreja Católica. E essas pessoas aqui, ó, o John Wycliffe, o Jerônimo Savonarola, que eu sempre travo, foram homens que vieram antes de Lutero e pregaram contra a Igreja. E é interessante que John Hus é um nome holandês, que significa João Ganso. O Hus, ele é de ganso, e John é de João mesmo, né? E esse João Ganso, quando ele está morrendo lá na fogueira, ele solta um brado interessante e fala assim, olha, vocês estão me matando hoje na fogueira, mas virá um cisne maior, do qual vocês não poderão se calar. E ele fez essa profecia, e quem surge 100 anos depois? Lutero. Lutero não conseguiu, a Igreja Católica não conseguiu matar Lutero, como matou John Hus. Então, esses três foram precursores da Reforma, vieram antes. Aí vem Martinho Lutero, né, o da ponta ali, vai lá e prega as 95 teses, o pessoal arranca, que lá faz as cópias. Aí Felipe Melanchthon está junto dele, ajudando essa reforma protestante, os dois meio que andaram lado a lado, um meio que amigo do outro. E aí vem Zwingli e Calvino, que aí eles vão posteriormente, né, depois de Lutero, vão dar corpo. Eu digo mais ou menos assim, olha, a ilustração é mais ou menos assim, olha. Lutero foi um trator que abriu a picada na mata, que abriu a estrada ali no meio da floresta. E Calvino vem com a teologia pavimentando aquela estrada que antes era de chão, vem Calvino e vem asfaltando aquela estrada de chão, entendeu? Então, Lutero foi só o cara que abriu as porteiras, vamos assim dizer. Calvino foi aquele cara que deu organização àquela teologia que Lutero foi lá e lutou, né, a favor dela. Então, basicamente é isso aí, então. Então, por causa desse movimento, então, de rompimento com a Igreja Católica, olha só, vai pensando na linha histórica toda. Surgem os luteranos, em parte na Alemanha e na Escandinava, que veio a partir do movimento de Lutero. Depois surgem os reformadores e calvinistas lá na Suíça, França, Holanda, Escócia. Depois vem os anabatistas, lembrando que, olha só, luterano e calvinista batizava crianças. Os anabatistas não acreditavam no batismo infantil. É daí que vem os movimentos batistas. Então, os anabatistas não acreditavam no batismo infantil, eles só acreditavam no batismo de adulto, então surgem os anabatistas. Mas também os anglicanos, na Inglaterra, que não concordavam com a forma de governo dos calvinistas e dos luteranos, né? Então, surgem os anglicanos. Todos eles, então, por exemplo, se você vai lá ouve falar na Europa, ou viaja pela Europa e fala do anglicano. O anglicano é uma igreja reformada, é uma igreja que não é católica, apesar de parecer, tá? Você vai lá na igreja luterana, lá no sul do Brasil, um dia você tiver a oportunidade de visitar o sul do Brasil, visita Santa Catarina, por exemplo, ali na região... gente, eu fui nessa cidade, Pomerode. Pomerode é a cidade lá você vai ver igrejas luteranas. E quando você entrar na igreja luterana, você vai achar que está entrando na igreja católica. Porque, né, tem muitas semelhanças, mas não é católico, tá? É luterana. Então, a partir das igrejas luteranas, reformadas, anabatistas e anglicanas, surge então aquelas pessoas que saíram da igreja católica, certo? Então, vamos estudar agora dois personagens históricos que tem a ver com a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Deixa eu só voltar aqui. Isso aqui, ó, luterano, reformado, anabatista e anglicano, vão surgir várias igrejas aí, tá? Mas vamos estudar agora a nossa, que vem mais dos reformados calvinistas ali, tá? Dois personagens. O primeiro é Calvino. Por isso que fala assim, você é calvinista ou arminiano? Você já ouviu falar desses termos, né? O que é um calvinista e um arminiano, irmãos? A diferença básica. A diferença básica é que o arminiano crê que a pessoa tem capacidade de decidir se ela vai ser salva ou não. Então, eu estou pregando o evangelho para o Edilson, aí o Edilson fala assim, olha, Edilson, você aceita Jesus? Aí o Edilson vai falar, aceito. Os arminianos creem que o Edilson tem o poder de escolha, se ele vai escolher ser salvo ou não, certo? Isso é um arminiano. O arminiano, então, crê que ele não crê que uma vez salvo, salvo para sempre. Ele pode perder a salvação. Se o Edilson não andar na linha, não for um homem correto, ele não vai ser salvo. Então, o Edilson decide por Jesus. O Edilson vai ter que andar agora firme para ele obter a salvação no final. Beleza?
Por um calvinista, não. O calvinista crê assim, olha, irmã Eva, você crê no Evangelho de Jesus? A irmã Eva fala, eu aceito Jesus. Então, você está salva. Mas você é salva porque Deus é que te salvou, não foi você mesmo. Irmã Eva, você está aqui decidindo por Jesus. Sim, mas quem te salvou foi Deus. E Deus vai te perseverar, você vai se manter uma mulher santa, pura e reta nos caminhos do Senhor, porque Deus está te capacitando a fazer isso, não porque você consegue pelos seus próprios esforços. É claro que a gente se esforça para manter a santidade, sim, mas é Deus que está capacitando ela. A irmã Eva vai precisar orar, vai precisar jejuar, vai precisar ler a Bíblia, vai. Ela vai precisar fugir do pecado, vai. Mas é o Espírito Santo dentro dela que está capacitando a fazer isso, não ela por si só, entendeu? Não é ela por si só que ela consegue decidir. Isso aqui vai muito tempo para a gente explicar, eu não vou entrar nessa linha agora, isso vai ser lá na frente, tá? Então, João Calvino, quando a gente diz, irmãos, que a igreja presbiteriana, os presbiterianos são calvinistas, a gente não idolatra Calvino, a gente só entende que Calvino foi alguém que explicou melhor a soberania de Deus na salvação, é só isso. Quando a gente fala assim, você é calvinista, é porque você crê que Calvino não teve erro, não é isso. O calvinismo, basicamente, ensina a soberania de Deus na salvação. Ponto. É claro que isso foi ampliado. O calvinismo é muito mais amplo do que só salvação. Tá? Calvino escreveu muito mais coisas. A gente vai ver isso mais para frente, mas assim, a gente crê como calvinista que há uma separação entre entre a igreja e o Estado, mas Deus é soberano sobre todas as esferas da sociedade. Nós cremos e temos uma visão de mundo muito mais ampla do que só salvação. Mas ele conseguiu explicar textos difíceis, que nós vamos ver lá na frente. Porque se você não crê na soberania de Deus na salvação, irmãos, você não crê que Deus é soberano. Como a gente falou aqui no início, lembra? Se Deus é soberano em tudo, ele também é soberano na salvação. Ah, Deus é soberano sobre os pássaros, os animais? Sim. Ah, Deus é soberano porque criou os céus e a terra? Sim. Todo mundo crê nisso. Mas na hora que chega na salvação, você não crê que Deus é soberano? Ué, é muito estranho. Ou Deus é soberano, ou Deus não é. Porque se você não crê que Deus é soberano sobre a sua salvação, significa que você acredita que Ele é parcialmente soberano. E que na hora de ser salvo, eu é que decido se eu sou salvo. E eu volto a dizer, se você decide então se você é salvo ou não, você é Deus na história. É você que se salva ou não. Vamos estudar isso mais para frente. Não vai ser hoje, tá? Então vamos lá, Calvino então na história da IPB. Esse autor diz o seguinte, em termos amplos, o presbiterianismo, como conjunto de crenças e práticas, teve a sua origem em João Calvino. Sem dúvida ele é o grande personagem histórico, do qual historiadores, teólogos presbiterianos têm que se debruçar sobre ele. Seu pensamento então continua a influenciar, inspirar e desafiar a teologia até mesmo nos dias atuais. Por isso que hoje tem muito esse embate entre calvinismo e arminianismo. Não entre nisso. Deixe os irmãos assembleanos crer daquela maneira. Deixe que outros irmãos das igrejas neopentecostais creem. Eu só falo isso. Irmãos, tem que haver um respeito entre nós. E não é porque ele é arminiano, ele não é salvo. Ele é salvo. Ele é salvo por meio de Cristo Jesus. E você é salvo por meio de Cristo Jesus também. É só uma questão de interpretação bíblica. As pessoas estão interpretando a Bíblia de forma diferente. Só isso. Então, quem foi Calvino? Calvino, então, nasce na França, em 1509. E aos 14 anos, Calvino vai para Paris a fim de se preparar para a carreira jurídica. Ele vai estudar a área da advocacia. Então, ele estuda latins, humanas e teologia. E em algum momento desses estudos do direito, Calvino se associou ao movimento da reforma lá na universidade na França. Então, Calvino é perseguido em Paris. A França, infelizmente, tem um histórico muito de perseguição contra o cristianismo. E ele foge para Basileia, que é uma cidade muito grande na Suíça. Hoje ela é a terceira maior cidade da Suíça. Então ele foge para a Suíça dessa perseguição, certo? Então, em 1536, ele publica o que a gente chama de Institutas da Religião Cristã. Está vendo que em 1517, Lutero faz a Reforma Protestante? 1517. Nós já estamos em 1536. Lá ele escreve o que a gente chama de Institutas, que ela tem volumes, né? Não é só um livro, são alguns volumes. Desses volumes das Institutas, então, ele faz uma interpretação da Bíblia que a gente viu que foi sábia, que foi de Deus, que explicou melhor aqueles textos difíceis, entende? Então a gente é calvinista, não porque idolatra Calvino, não porque acha que Calvino a gente é dessa linha calvinista porque Calvino explicou melhor a soberania de Deus na salvação, é só isso.
Não é simples isso? Bom, então ele publica as Institutas, passa um tempo em Genebra, Genebra também é na Suíça, e ele foi convencido por Guilherme Farel, aquele cara lá atrás que a gente estava vendo, a permanecer nessa cidade. Então, porque antigamente a igreja e o Estado era meio misturado. Então, a igreja e o Estado tomavam as decisões da cidade lá em Genebra. O Guilherme Farel falou assim, fica aqui, Calvino, que você vai ajudar a gente a construir melhor essa cidade, a tomar decisões melhores. É como se, eu vou dar um exemplo, tá, irmãos? É como se o pastor fosse pastor da igreja e vereador ao mesmo tempo, sabe? Ele era tipo meio as duas coisas. Hoje acontece isso muito, né? Pastor se candidata. Então ele tem um poder sobre a igreja e tem um poder também lá no Estado de tomar decisões políticas. Era mais ou menos assim. Então Calvino fica em Genebra, na Suíça, uma temporada, ele pastoreia lá, só que ele ficou expulso. Por que ele foi expulso? Ele estava muito exigente. Então, muito exigente na igreja, a igreja expulsou ele. Não só a igreja, a cidade expulsou ele. Porque ele estava muito duro com a cidade, para você ter ideia. Havia um toque de recolher. As pessoas não podiam ficar até mais tarde na cidade, porque ia causar confusão. Então Calvino estabeleceu, junto com outras pessoas, que ele decidia junto com, que a cidade tinha que ter um toque de recolher, então você não podia ficar até mais tarde fora de casa. Isso foi criando antipatia por Calvino, ao ponto de ele ser expulso. Então ele é expulso, aí ele fica 3 anos em Estrasburgo, na França, e depois que ele foi expulso, a cidade começou a virar meio zoneada, virou meio caos. Aí o povo chamou Calvino de novo. Falou, Calvino, volta para cá que o trem está ficando feio. Volta para cá que a cidade está meio descaracterizada, então a gente quer ver você de volta. Então ele volta para Genebra e aí ele fica lá até morrer. Então Calvino exerce essa poderosa influência e tal, né, como pensador do mundo. Então, ele vai lá e funda a Academia de Genebra, e nessa Academia de Genebra ele começa a formar novos líderes, tá? E aí Calvino, então, irmãos, fez tantas coisas importantes que estima-se que ele escreveu 50 mil páginas de coisas, entre comentários bíblicos, entre artigos e entre as institutas. Tudo que Calvino escreveu dá mais ou menos 50 mil páginas, mais ou menos. Então Calvino, então, gerou 2 tipos de reação, irmãos. Aquilo que a gente chama de calvinofobia, pessoas que odeiam Calvino, que vão tudo contra o que ele escreveu, vão contra o que ele de fato acredita. E a calvinolatria, que é a idolatria Calvino, né? Defende Calvino a ferro e fogo. Então, irmãos, eu volto àquela teoria, né? Nós acreditamos que Calvino explicou bem a Bíblia? Sim, mas que ele não é infalível, que ele não é inerrante. Então vamos dar um exemplo aqui. Deus é soberano para te salvar? Sim. Mas a doutrina calvinista fala da perseverança dos santos. Você precisa perseverar. Você precisa mostrar que é salvo. Pelos seus frutos vou conhecer a árvore. Então você vai ter que perseverar. Isso é a responsabilidade humana. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Eu vou passar o desenhozinho aqui só para vocês verem aqui, né? Os crentes brigando um com o outro por causa dessa teoria. Eu vou dar um exemplo aqui. Um arminiano fala que ele que decidiu por Jesus. Fui eu que escolhi Jesus. O calvinista fala, não, você escolheu Jesus, mas foi Deus quem te salvou. E essa briga fica eterna. Só que há 2 coisas na Bíblia que a gente jamais vai poder conciliar, que é soberania de Deus e responsabilidade humana. Em outras palavras, um arminiano fala que a responsabilidade da salvação está no homem. O homem que decide se é salvo ou não, e o homem tem que manter a sua salvação até o final. Um calvinista fala que não, Deus é soberano, foi Deus quem te salvou, e é Deus que vai te preservar salvo até o final. Essa é a discussão básica. Só que a Bíblia fala das 2 coisas. A Bíblia fala que Deus é soberano, mas a Bíblia fala que o homem também é responsável. E essas 2 coisas estão na palavra de Deus e elas vão caminhar juntas até o final. E nossa mente humana jamais vai conseguir conciliar as 2 coisas. Porque todas as 2 coisas, soberania de Deus e responsabilidade humana, vão culminar para que Deus faça a história, para que Deus faça com que o seu plano aconteça, entende? Então as 2 no final caminham juntas. As 2 são como água e óleo no mesmo copo. O copo vai acontecer.
Deus vai fazer com que aquele copo seja bebido, vamos assim dizer. Aquele copo vai existir, ele vai até o final. Só que a água está separada do óleo, mas ele vai até o final. Esse é o plano de Deus. E a Bíblia fala das duas coisas. A Bíblia fala de soberania de Deus, que é o que o calvinista mais enfatiza, e fala da responsabilidade humana, que é coisa que o arminiano enfatiza. Então, de onde a gente veio? Vou passar aqui um pouco mais. Então, vamos lá. Lutero faz a reforma protestante, separa da Igreja Católica. Vem Calvino, faz a parte teológica. Agora vem John Knox. John Knox foi um homem que bebeu, ele foi tipo um aluno de Calvino. E ele estava na Escócia, ele é um escocês, tá? Então, olha só, Calvino está lá na Suíça. Vamos lembrar, Lutero está na Alemanha, faz a reforma protestante. Calvino está na Suíça, escreve lá os seus tratados teológicos. John Knox está na Escócia e começa a fundar o presbiterianismo. Então, John Knox foi um reformador na Escócia. Ele apareceu em 1546, ele nasce em 1515, torna-se um sacerdote, ele é companheiro desse jovem aí, e lá ele começa a continua a reforma protestante. Ele foi perseguido e preso na Escócia, passa um período na Inglaterra e passa uma temporada em Genebra estudando com Calvino, certo? Então vamos lá. John Knox volta para a Escócia, ele prega, de forma extraordinária, fortalecendo a reforma. E ele, então, sugere uma organização de uma igreja reformada escocesa. Tá? Então, ele faz essa sugestão. Só que John Knox, ele vai lá e, infelizmente, morre antes. Tá? Porque não está aqui nesse slide, ele está aqui. Após lutas com a rainha Mary Stuart, o seu filho, John Knox, continuou lutando pelo protestantismo e presbiterianismo na Escócia. Só que John Knox morre em 1572, E o presbiterianismo ainda era uma proposta incerta, ou seja, ainda não tinha sido surgido. Então foi somente após a sua morte que o presbiterianismo surge de fato, como essa forma que a gente vê hoje, lá na Escócia. Então, lembra que as ilhas britânicas, a Escócia, Inglaterra e Irlanda, nessa região então surge o presbiterianismo, associado exatamente ao calvinismo, porque ele estuda com Calvino. E aí é o seguinte, ingleses e escoceses eram partidários do episcopalismo, certo? Uma igreja governada por bispos. Com esses bispos eram nomeados pela coroa da Inglaterra, e esse sistema então favorecia que a igreja fosse controlada pelo Estado. É até hoje assim, você vai lá na Inglaterra, por exemplo, quem nomeia o bispo daquela igreja é o Estado. Era como se, imagine se o Lula viesse aqui e nomeasse o pastor da igreja. É mais ou menos isso lá na Inglaterra. E aí, então, a Escócia e a Inglaterra, ela tem, na verdade, uma separação, onde a Escócia passa a ser agora, então, governada por presbíteros. Então, a igreja ia lá e elegia essas pessoas para serem governantes da igreja. Foi o que aconteceu. Então, a Inglaterra continua com o seu sistema lá anglicano, onde o Estado nomeia quem vai ser o pastor daquela igreja. Só que lá na Escócia começa a se nomear presbíteros, pessoas que iam eleger o pastor daquela igreja, certo? Líderes locais que iam eleger esse pastor através de concílios, de reuniões, certo? Então, isso acontecia porque eles queriam a independência da igreja em relação ao Estado. Então, nasceu então o presbiterianismo, onde líderes locais vão eleger o pastor para governar aquela igreja, e esses presbíteros governam a igreja junto com o pastor, que é o nosso sistema hoje. Então, a teologia reformada crê que política e religião existam, mas não que a igreja e o Estado um interfira no outro, entende? Então, por exemplo, não é papel da igreja, irmãos, ir lá e criar leis, mas também não é papel do Estado interferir na igreja. Cada um é separado. Então, é isso aí. Daí então surge uma distinção importante. Todo presbiteriano é reformado, porque nasce lá na Reforma Protestante. Ele é calvinista, porém nem todo que são calvinistas é presbiteriano. Entendeu? Olha a linha. Então nós somos reformados, calvinistas, presbiterianos. Essa é a linha, né? É igual a igreja católica, apostólica, romana. É mais ou menos essa linha, né? Nós somos esses. Somos, então, reformados, calvinistas e presbiterianos. Mas nem todo mundo que é calvinista é presbiteriano. Por exemplo, os batistas são calvinistas, mas não são presbiterianos.
Existem igrejas hoje, por causa da difusão da reforma, independente, que ele é calvinista, mas não é presbiteriano, entende? Então tá, beleza então. Vamos pular essa parte aqui. Ao dizermos que somos reformadores, calvinistas e presbiterianos, fica implícito então dois elementos igualmente importantes da nossa identidade. Que a gente não está sozinho nessa caminhada, somos todos evangélicos, né? Se por um lado devemos valorizar a nossa herança, por outro lado, a gente não deve se tornar exclusivista, foi o que eu falei para vocês já. Então vamos lá. Nós estamos lá na Escócia, né? Nós estamos aqui no reinado dessa Maria Tudor, a sanguinária, e algumas pessoas são perseguidas. E aí o que acontece? Deixa eu pular já para essa parte aqui, onde nascem os puritanos. Os puritanos estão lá na Escócia, na Inglaterra, e por causa dessa perseguição, eles fogem para os Estados Unidos, certo? Então, parte desses escoceses, ingleses que estavam lá na Europa, foge para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eles continuam o movimento da igreja presbiteriana, que nasceu lá na Europa. Eu vou resumir aqui, que o nosso tempo já está ganhando um pouco mais de espaço. Esqueça um pouco os slides, deixa eu tentar resumir a história para vocês. Então eles estão lá sendo perseguidos, na Inglaterra e na Escócia, fogem para os Estados Unidos. Quando eles fogem para os Estados Unidos, continua o presbiterianismo lá. Lá então, nesses seminários que são pregados, surge uma figura chamada Ashbel Green Simonton. Deixa eu pular já para ele aqui. Isso, nós estamos aqui, ó. Isso, Simonton. Ashbel Green Simonton. Esse homem americano, ele é muito impactado por uma pregação. Charles Hodge, ele está lá no seminário. Charles Hodge, um pastor sério, prega, e ele sente um ímpeto muito grande de ser um missionário fora dos Estados Unidos. E ele inclui lá no seu papelzinho ir para o Brasil. 2 meses então ele termina o seminário, é ordenado pastor e ele é enviado para o Brasil. E ele chega no Brasil no dia 12 de agosto, lá no Rio de Janeiro. Deixa eu pular isso, eu estou contando a história para vocês. Em 12 de janeiro, ele chega em 12 de agosto no Rio de Janeiro, em 1859. Por isso que na Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente faz em agosto o mês das missões, entendeu? Por isso que o aniversário da Igreja Presbiteriana é dia 12 de agosto de 1859, quando Simonton chega ao Brasil. Então ele sai dos Estados Unidos, vem para o Brasil de navio. Né? Então, olha só, então, o presbiterianismo está lá nas Ilhas Britânicas, lá na Escócia e tal, vem para os Estados Unidos, daqui muitas partes para o Brasil, do mundo, inclusive para o Brasil. Beleza, então. Então ele chega, ele vai e faz o seu culto em português, em janeiro e aqui ele já está fazendo o seu culto, né? Ele chega em agosto, mas em janeiro ele faz o seu primeiro culto em português e ele começa a receber alguns membros, né? Fundando a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que é essa daqui, que eu pretendo ir com vocês, para quem vai fazer a viagem lá para o Rio de Janeiro, né? Lá em Saquarema, eu pretendo ir aqui, mas não sei se vai dar certo, tá, irmãos? Essa é a primeira igreja presbiteriana do Brasil no Brasil. É a primeira, lá no Rio de Janeiro, certo? Ela é a Catedral do Rio. Ela é muito bonita por fora. Aqui ela está iluminada à noite. Aqui ela é por dentro, tá vendo? Ela é uma igreja bem antiga mesmo, né? Essa é a primeira igreja presbiteriana do Brasil no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então, Simonton então vive e ele é auxiliado por alguns colegas, funda o primeiro jornal evangélico do país. O primeiro jornal evangélico do país é um jornal presbiteriano, em 1864. E ele cria então o primeiro presbitério e o primeiro seminário, certo? E aí Simonton então morre de febre amarela aos 34 anos. Irmãos, ele chegou aqui aos 24. Ele fica só 10 anos no Brasil e morre aos 34 anos de febre amarela. A sua esposa também já havia morrido 3 anos antes. E Simonton então começa a difundir, e aí surge então o primeiro pastor brasileiro ordenado no Brasil. Foi um presbiteriano, que era um ex-padre, o reverendo José Manuel da Conceição, em 1822 a 1873. Ele foi ordenado em 1865. Então, o primeiro pastor ordenado brasileiro no Brasil é um presbiteriano, José Manuel da Conceição, em 1865.
Então, o dia do pastor presbiteriano acabou sendo o dia 17 de dezembro por causa de José Manuel da Conceição, um ex-padre. Então, ele visita incansavelmente vilas da cidade do interior de São Paulo, Vale do Paraíba, pregando o evangelho, e ele vivia como um nômade pregando, né? Mas, infelizmente, a história da IPB começa a ter algumas divisões, algumas separações, tá, ao longo dos anos. Aí surge algumas separações por causa do Mackenzie e por causa da influência da maçonaria. Por causa dessas duas influências, começa uma separação dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ao longo de 20 anos, então, surge o quê? A Igreja Presbiteriana Independente. Em 1903, ela separa da IPB. Lembra, Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Então, ela separa da IPB, formando a Igreja Presbiteriana Independente. Surge também a Igreja Presbiteriana Conservadora, em 1940. Depois surge a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, em 1956, e a Igreja Presbiteriana Renovada, em 1975, e a Igreja Presbiteriana Unida, em 1978. Todas essas igrejas surgiram da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você vê muito hoje Igreja Presbiteriana Renovada, já viram falar? Igreja Presbiteriana Renovada? Tem muitas, né? Isso, então surgiu da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana Independente, a Conservadora tem aqui também, né? Se eu não me engano, aquela baixadinha ali indo para os Curitiba ali da vida, tem uma conservadora ali. E a Igreja Presbiteriana Unida, que ela é muito restrita a São Paulo, aquela região do Sudeste, tá? Ela não está muito difundida, não. E basicamente é isso, irmãos. Essa é a fundação da nossa igreja. Então, lembra, Reforma Protestante, né? Calvino, aí vem Lutero, Calvino ensina, John Knox bebe de Calvino, está lá na Escócia. Da Escócia, alguns irmãos vão para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, Simonton vem para o Brasil. E aí surge a Igreja Presbiteriana do Brasil, certo? Essa é a sequência. Lutero na Alemanha, Calvino na Suíça, John Knox na Escócia, Escócia, Estados Unidos, Brasil. Essa é a sequência. Hoje, então, a igreja tem mais de 300 projetos sociais, mais de 650 mil membros, mais de 6 mil igrejas, congregações, pontos de pregação, certo? E aqui tem várias instituições da nossa igreja, a PMT, que cuida das partes missionários, a PECOM, a Secretaria Executiva e tal. Aqui é o presidente Roberto Brasileiro. Lembre-se que ele não é o dono da igreja presbiteriana, não é esse sentido. Ele é só um representante da igreja presbiteriana, tá? Ele não quer dizer que ele é o dono, o líder principal da igreja. Não, ele é o representante da igreja. É assim que a gente vê o reverendo Roberto. Aqui tem o seu vice-presidente, o secretário executivo e nosso tesoureiro, o José Alfredo, certo? A igreja tem 8 seminários preparando para pastores e é basicamente isso aí, certo?